Como organizar o conteúdo? Aqui é a parte final aqui dessa aula que eu vou explicar para você, certo? Que é como organizar o conteúdo. Então, aqui é colocando a mão na massa mesmo, né? Aqui a gente já falou sobre as principais dicas. Agora, como é que eu faço? A primeira coisa que eu preciso ter, né, nessa ordem, eu vou deixar nessa ordem aí, é a capa, tá? Então, você vai pensar numa capa, você pensou na sua palavra-chave, você pensa primeiro, certo, na sua capa, você pensa primeiro na sua headline, como nos posts, como no esquema dos posts, né? Pensei a minha capa, fiz a minha capa, mesmo que seja ali num papel mesmo, sem fazer a arte exatamente, né? Mas eu vou criar ali minha capa com a headline, bem chamativo, né? Os 7 erros que o empreendedor web nunca pode cometer, algo assim, ou enfim, qualquer que seja o seu negócio aí, você vai adaptar isso aí ao seu nicho, né? Então, o primeiro ponto é a capa. O segundo ponto ali na organização é sobre o autor, né? Que aí você vai explicar quem é você, o que você faz, né? Por que você tem autoridade para falar daquilo. É muito importante você se apresentar para a pessoa, porque isso agrega valor, tá? A pessoa passa a te conhecer, ela começa a sentir uma certa empatia ali, ela pode agradar-se do material só por conta disso. Daí você vai colocar sobre o e-book, né? Algumas pessoas fazem diferente, certo? Algumas pessoas colocam isso aqui já na introdução do texto, essa parte aqui, ok? Mas eu costumo colocar aqui mesmo. Eu acho mais interessante, antes de entrar no conteúdo, eu passar por essa etapa aqui, eu falar quem é o autor e falar o que ela vai encontrar dentro daquele e-book, né? Porque também é uma maneira de pegar ela, né? De dizer, olha, aqui você vai encontrar isso, isso, isso e isso. Então, através desse e-book, você vai aprender a fazer isso, isso e aquilo, entende? Porque aí você dá uma explicação, né? E automaticamente você já fez uma introdução. Então, quando você chegar no conteúdo, você já vai para o conteúdo direto, né? Você não precisa fazer toda aquela introdução, vamos falar agora, tal, né? E os direitos autorais, geralmente eu coloco isso aqui nessa página mesmo, para mim não gastar uma página a mais com isso aqui, certo? Que é a parte onde eu digo, olha, é proibido você vender esse material, é proibido você copiar esse material, né? Falei até sobre cópia, né? Eu não acho legal isso. Tem gente que só exclui sua capa, bota a capa dela, coloca ali o nome dela e pronto. E eu acho isso muito baixo, tá? Eu acho isso muito ruim, tá? Esse tipo de pessoa que quer sempre o caminho mais curto. Já vi muitos clientes meus que nunca deram certo por conta disso. O cara quer sempre o caminho mais curto. Eu quero sempre evitar o trabalho. Como é que eu compro seguidores no Instagram? Como é que eu compro seguidores no YouTube? Então, essas pessoas não conseguem compreender que isso não gera frutos, resultados, né? Então, você tem que construir conteúdo que gere resultado para você, que passe a sua identidade. Por isso que eu acho importante. Basear-se é uma coisa, mas copiar discriminadamente, descaradamente é outra, não muito legal. Aí vem o índice ou sumário, você chama do jeito que você quiser, eu prefiro chamar de índice, tá? Que é toda aquela questão que eu te mostrei lá, clicável, né? Então, e aí vem o conteúdo, né? Dentro aqui depois que passou por essas etapas aqui você vai colocar o seu conteúdo, o conteúdo que você pesquisou ali nos sites da internet, tá? E vem a chamada para a ação, né? Que é o call to action, né? No caso do meu e-book, eu usei várias chamadas para ação, né? Chamei no rodapé, eu chamei no meio dos textos ali. E não tem problema não de você fazer dessa forma. Só que no e-book mais curto, né? Você tem que avaliar, já não vai caber tanta chamada para ação assim. Então, é mais interessante você ir afunilando rapidamente o assunto e chamar para ação. Lá no finalzinho, né? Nesses e-books mais curtos, deixa a chamada para ação aí para o final, porque pode, de repente, desinteressar o leitor, né? Tem gente, eu já vi e-book que o cara bota uma página, bota um banner. Uma página, um banner. Uma página, um banner. E muito chato e, particularmente, eu detesto isso. Eu já excluo logo o e-book e não quero mais nem ler o conteúdo. E por fim, agradecimentos, né? Eu uso essa sequência aqui, certo? Eu uso essa sequência
E no final eu coloco o agradecimento e ainda coloco umas chamadazinhas ali para ação, umas chamadas para ação lá, para as redes sociais e para o meu site. Então, basicamente, você vai construir o seu e-book, né, fazendo isso aqui. Agora, deixa eu só exemplificar para a gente fechar essa aula dentro do meu e-book aqui para mim explicar como eu fiz, tá? Bom, então basicamente é o que nós estamos seguindo aqui, né? Nós temos o guia dos negócios online para iniciantes. Nós temos aqui sobre o autor aqui, né, no meu caso. Já tem umas chamadinhas aqui para as minhas redes, outra chamada aqui, mas ela está bem discreta e ao mesmo tempo chamativa. O que tem neste e-book, né, que foi o que eu falei para você. E aqui o aviso, né? Este e-book é uma produção original, focada em ajudar pessoas e tal. É proibida a venda deste material, enfim. E aqui eu tenho o meu índice navegável. Eu coloquei navegável aqui para lembrar para a pessoa que é navegável. Esses pontos aqui que você está vendo, ó, que é um negócio online, quanto é possível faturar com um negócio online e quem pode empreender na internet. Esses que estão em azul, 3 coisas que você precisa considerar antes de começar o seu negócio, escolhendo o nicho. Isso aqui eu digitei primeiro, antes de todo o e-book, certo? Eu estou seguindo essa sequência aqui no e-book. Então, como é que eu fiz isso? Exatamente como eu falei para você aqui, né? Pegando isso aqui, né? Pegando as ideias aqui, ó. Tá certo? Então, foi exatamente isso aí. Eu fui pegando os artigos, por exemplo. No meu caso, eu não me baseei exatamente em tantos artigos, mas algumas dessas headlines aqui, eu me baseei nelas. Claro que eu mudei, né, o contexto delas ali. O contexto não, a escrita delas ali, né? Eu mudei palavras e tudo mais, eu fiz uma proposta diferente. Mas eu peguei, copiei ali, né, os pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu peguei 10 pontos na realidade, né? E aí eu coloquei primeiro essa listinha em um bloco do Word aqui, um documento do Word, e foram surgindo os títulos, os subtítulos, à medida que eu ia lendo os materiais de pesquisa, né? Então, eu fazia uma introduçãozinha, lia alguns materiais e ia usando. Usei posts meus, usei posts de outras pessoas, usei ideias de vídeos também. Então, um vídeo que eu via me dava uma ideia interessante, aí eu pensava, isso aqui é legal para colocar lá naquela parte. Usei frases também, né? Essas frases aqui eu usei do meu Instagram, tá? Eu tirei lá do meu Instagram, que eu já até mostrei para você que eu tenho uma página que eu criei nova, onde eu coloco essas frases aqui motivacionais, essas frases sobre negócios, né? Eu procurei frases que contextualizavam aqui com o que eu estava escrevendo. Então, deixou de uma forma mais elegante, da maneira que eu queria, né? Ainda não está 100%, mas eu quero deixar aí de uma maneira mais agradável. Então, é um esquema também que você pode seguir. De repente, você quer colocar essas frasezinhas aqui, que leva a pessoa a refletir, né? Por exemplo, 3 coisas que você precisa considerar antes de começar o seu negócio online. Eu já tenho o seu negócio, já tenho a frase: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Antigo provérbio chinês. Então aqui eu falo sobre o momento certo para começar, né? Então tem alguma coisa a ver com essa frase aqui. Então foi isso. Basicamente eu fui montando aqui o meu e-book, né? Pegando textos, ideias e reescrevendo, sendo que eu parti aqui do início do meu conteúdo, criando uma lista aqui que eu me baseei em uma pesquisa exatamente como essa, né? E fiz aí produzir o meu e-book. Eu produzi o meu e-book, levou mais ou menos uma semana, mais um e-book desse aqui com um conteúdo como eu citei aqui, sobre negócios, que eu vou fazer também, e-books mais rápidos, mais light, né? Para me usar em outros momentos, eu levaria algo em torno de um dia para fazer, né? Depois que eu fizer eu vou usar o mesmo estilo aqui, né? Eu posso usar até esse aqui como modelo, só excluir os textos e ir trocando, né? Mas usar as mesmas fontes e vai se tornar tudo mais fácil, tá bom? Então é isso. Isso conclui aí como você faz aí o seu e-book, como você o que você deve considerar aí, como você deve ilustrar, como você deve fazer todos esses pontos aí, trabalhar o design dele, né? E também
como é que você deve fazer a organização, a apresentação, por onde você deve começar, tá? Então eu espero que isso venha te dar uma certa luz aí na construção dos seus e-books, né? E agora a gente já vai passar para outras informações mais práticas, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.